Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça, hoje com o estudo do livro Escalada de Luz, nos comentários deste livro da autoria de Jerônimo Mendonça. Sueli, boa noite. Lilian, boa noite. Quanto tempo, Lilian? Seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Vamos aqui mandar os nossos aviõezinhos. O nosso querido Ari já chegou aí conosco. Estamos entrando aqui também. Gleides, Patrícia, boa noite a vocês. Dudu, boa noite. Seja bem-vindo. Enquanto vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos então. E nós temos um recado depois para passar para os nossos amigos. Leninha, boa noite, querida. Gratidão pela sua presença. Seja bem-vinda. Ficamos felizes em saber que você já está se recuperando e, se Deus quiser, logo, logo você vai estar em sua casa, né? Isso é muito bom. A espiritualidade amiga continua sempre nos apoiando, nos amparando. E continuaremos vibrando por você, amiga. Tenha certeza de que nós nunca estamos sozinhos. Por maiores que sejam muitas vezes as dificuldades do caminho, nós certamente temos a presença dos nossos protetores queridos a nos apoiar, nos dar todo o amparo necessário para nosso reequilíbrio. Andando aqui os aviãozinhos, enquanto vocês vão chegando e vão se cumprimentando. E a gente sempre fala que é muito bom essa interação de amigos queridos, que a gente vai criando vínculos. Avelino, boa noite, seja bem-vindo. Vínculos afetivos. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda você também. E é tão interessante esses vínculos que se formaram no nosso grupo, que eu sempre falo com muita propriedade que eu sinto como se nós estivéssemos reunidos numa casa espírita, reunidos em torno de um grande salão, em círculo e conversando amigavelmente sobre esses temas que nós vamos trazendo para as nossas reflexões. E a gente está aí. O Will chegou, boa noite, querido, seja bem-vindo. Nós estamos aqui, enquanto vocês vão chegando, a gente vai mandando os aviõezinhos aqui com calma, sem pressa. E amanhã, né, gente? Amanhã é o grande dia, a estreia do novo projeto que vamos começar. Dani Pedraza, boa noite, querida, seja bem-vinda. Vamos começar a partir de amanhã, 38 semanas, desculpe. Valéria, boa noite, seja bem-vinda. 38 semanas de estudos do livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Então, amanhã nós começamos. Pronto, já mandei os aviãozinhos, a gente fica um pouco mais tranquilo aqui para poder comentar. Regina chegou também conosco. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Deixa eu fixar aqui o comentário. Nós vamos ter um tema também complexo, um tema que vai falar. Aqui chegou, onde deu certo agora. Fixado. Nós vamos falar sobre prisioneiros. Esta live 335, deixa eu tirar o som aqui um pouco agora. Raquel, boa noite, seja bem-vinda. Esta live 335, para que os amigos que nos acompanham há certo tempo, é deste projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, que começou em 6 de maio de 2020. Peraí, deixa eu pôr um pouquinho de luz também para cá, né? Se colocar luz ao contrário não dá certo. Silvia, Kátia, boa noite, sejam bem-vindas. Esse projeto começou em 6 de maio de 2021.
6 de maio de 2021. Marina, boa noite. Seja bem-vinda. Então, por isso que estamos na live de 335. Não é exatamente deste capítulo do livro, porque o Escalada de Luz não tem capítulos. Por exemplo, eu vou abrir para vocês aqui uma página aleatória, vocês veem que não tem capítulos definido, tipo capítulo 1º, 2º, 3º. É uma sequência de mensagens que o Jerônimo trouxe neste livro, mas nós já fizemos várias lives sobre outros livros do Jerônimo. O Escalada de Luz não estava nesse projeto, eu já tinha feito a live sobre o Escalada de Luz lá atrás, no começo do nosso projeto. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. E nós retomamos o estudo agora, já há um certo tempo, do Escalada de Luz. E ele já está caminhando já para o meio do livro, tá? Estamos caminhando para o meio do livro. Um livro que contou com o autógrafo de Jerônimo Mendonça, para vocês terem uma noção, não escrito por ele, mas ditado por ele. Está aqui o autógrafo de Jerônimo Mendonça, na grafia da Maria Luísa Teixeira Freire, de São José dos Campos. Ele escreveu assim para mim: ao amigo Aloísio, com muita alegria, ao senti-lo cada vez mais irmão e amigo, que Jesus abençoe seus passos nos caminhos da vida. Muita paz. Jerônimo, 20 de julho de 1986. Olha só, tem gente que nem era nascido nesta data. Sônia, boa noite, seja bem-vinda. E amanhã estaremos dando início nos albores da imortalidade. A vida é a obra de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, também autografado, também com o autógrafo do autor espiritual, não do Jerônimo, claro, mas do médium Nicola José Fratari Neto. Ao querido Aloísio, com carinho, amizade e paz. Nicola, Ituiutaba, 18 de abril de 2023. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Então amanhã estaremos dando início ao estudo do primeiro capítulo deste livro, intitulado, deixa eu dar o spoiler para vocês, né? Um grito no além. Um grito no além. Não precisam ficar com medo, tá? É um relato, Jerônimo Mendonça, espírito, relatando os momentos que ele passou no plano espiritual. E tem toda uma história, toda uma trajetória que nós vamos conversar sobre ele. E hoje trazemos a mensagem intitulada Prisioneiros. Prisioneiros. Lembro de um episódio atribuído ao Chico também, porque só se a gente tivesse ouvido o Chico falar, ou de um áudio, de um vídeo que o Chico falou. Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. Para que a gente pudesse falar com certeza, o Chico falou isso, o Chico falou aquilo. Como nós não temos o áudio nem o vídeo do Chico dizendo isso, é uma história atribuída ao Chico, mas acreditamos que seja real e verdadeira essa história. Conta-se que certa vez o Chico foi conhecer uma penitenciária e, salvo engano, parece que era a penitenciária do Carandiru em São Paulo, hoje já desativada. E quando ele chegou lá, ele chegou para o diretor da penitenciária e perguntou: quanto nós somos aqui? O diretor ficou um pouco preocupado assim, com a pergunta, a forma que o Chico perguntou. Como assim, quanto nós somos, Chico? Sim, pergunto como nós somos, por quê? O prisioneiro é qualquer um que foi descoberto. Qualquer um que foi descoberto. E se nós remontássemos a nossas existências pretéritas, certamente poderíamos chegar à conclusão que ou já colocamos alguém na prisão, ou já estivemos presos, com certeza. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Nossa amiga chegou aí, boa noite também, não consegui entender o nome do seu perfil, boa noite. E então, o que eu digo é o seguinte: nós já cometemos atrocidades 1000 ao longo de tantas existências. Então é chegada a hora da gente ter um pouco mais de humildade e reconhecimento antes de fazer qualquer julgamento de quem quer que seja. Pois o nosso irmão, na condição de um prisioneiro, certamente
já viveu e passou por experiências amargas, e nós não estamos na pele daqueles nossos irmãos para poder julgar o que o levou àquela situação. E Jerônimo tinha por hábito, quando era permitido isso, mas já na condição de espírita, ele frequentava com uma certa regularidade o presídio de Ituiutaba, levando palavra de conforto e consolo aos irmãos encarcerados. Então vamos ver o que ele traz para nós na mensagem intitulada Prisioneiros. Prisioneiros, você que foi recolhido ao interior de um presídio e se sente às vezes na posição de fera enjaulada, que se imagina as pessoas que o visitam à maneira de um animal do zoológico, por favor, não pense assim. A penitenciária é também uma casa de Deus, sendo ao mesmo tempo um hospital e uma escola, onde somos tratados pelo divino médico das almas contra os nossos impulsos de cólera, violência e ódio. Assim como os enfermos nos hospitais do mundo são tratados contra o câncer, a lepra e outras tantas enfermidades. Se você quiser, mesmo aí dentro dessas paredes tristes, pode construir ou reconstruir sua vida, porque a vida é também eternidade. Ouça o Evangelho de Jesus e adira de corpo e alma aos seus ensinamentos salvadores. Toda a humanidade vive presa, pois o corpo é também grade para o espírito. Recorde que toda fuga é porta aberta a sofrimentos maiores. Há quem foge do corpo pela porta escura do suicídio, para cair nas trevas inenarráveis dos sofrimentos e atrozes desenganos. Há quem foge da prisão para enfrentar maiores problemas com a justiça. Só existe uma saída positiva para todos nós em nossas prisões, sejam elas quais forem. Aceitarmos com paciência e resignação o pagamento de nossas dívidas. Débito pago, credor ausente. Então vejam a relação que Jerônimo traz para nós, tanto em relação à prisão física, com a prisão que nós muitas vezes podemos nos sentir na condição de espíritos habitantes de um corpo. Muitos podem imaginar quão difícil é a vida para pessoas que vivem atrás das grades. Outros fazem chacotas, outros maldizem. Não estamos, como sempre falamos, na condição de julgadores de quem quer que seja. Mas analisarmos a vida no nosso orbe terrestre, ele pode ter a conotação de uma prisão, de um hospital ou de uma escola. Helena, boa noite, seja bem-vinda. Ele pode ter essas três conotações. Assim como o momento da nossa encarnação, ele pode representar tanto um crescimento por forma do nosso estudo, na condição de a escola da vida. Boa noite, Nilceia, seja bem-vinda. Como também um hospital, quando você muitas vezes pode vir numa situação de saúde debilitada, e até mesmo numa prisão, quando há espécie de uma encarnação compulsória. E aí para o espírito, ele tenta por muitas formas se safar dessas condições. Há relatos, inclusive, de espíritos no plano de situações, espíritos contumazes no suicídio, que vêm totalmente alijados de movimentos, de braços, de perna, para que eles não tentem de forma alguma, eles precisam passar por uma prova, por uma expiação dentro do processo reencarnatório, para superar aquelas tendências suicidas que eles trazem. Tentam fugir de tudo quanto é forma.
há exemplos de espíritos que costumeiramente todas as encarnações que teve passou por um processo de suicídio. E, no entanto, a espiritualidade como último recurso para que ele não atente contra a própria vida, coloca numa prisão do corpo. Colocando na prisão do corpo para que ele possa, se conformar com aquela questão e não tente de qualquer forma abandonar a vida. Os nossos irmãos presidiários certamente estão encarcerados por uma questão de descumprimento da lei, e não estamos aqui fazendo julgamento ou apologia da lei, se ela é branda, se ela não é branda. Existe uma lei e os nossos irmãos estão cumprindo uma pena por ato que cometeram. E por consequência, aquele momento pode servir tanto de crescimento para que ele se arrependa dos erros cometidos, que ele busque uma reforma íntima, procure resolver as suas pendências e procurar ser um homem de bem dali para frente, ou infelizmente, como acontece com muitos outros, acabam se perdendo e afundando cada vez mais frente às leis divinas. E o Jerônimo coloca muito essa questão que eu achei muito interessante. Provavelmente este capítulo Prisioneiros deve ter vindo de uma inspiração de uma visita que ele fez ao presídio em Ituiutaba. Porque ele coloca assim, que o irmão que está encarcerado, muitas vezes ele se vê à posição de uma fera enjaulada. E vejam, quando nós observamos um animal no zoológico, ai que bonito, olha lá, não sei o quê, permite que a gente veja, mas ele não está no habitat natural dele. E como é triste ver um animal no zoológico, você percebe pelo olhar. Ele não é feliz. Ele não vive dentro da vida habitual dele, do seu habitat. E assim também o ser humano. Quando ele é recolhido à prisão, há alguma coisa que o levou a cometer um erro, mas ele tem toda a chance, toda a oportunidade de crescer e progredir. E quantos irmãos de outras denominações religiosas visitam os presídios, levando a palavra do Evangelho de Jesus, mostrando para aquele irmão que está lá, para ele buscar uma nova vida, uma oportunidade. E aí eu trago para nós um paralelo que não é senão a nossa reencarnação como uma nova chance que nos é dado. Pois, como eu sempre falo, esta é a nossa melhor encadernação. A Sônia também não gosta de ver animais presos. Essa é a nossa melhor encarnação. Então nós já aprontamos muito. Aprontamos muito. Não precisa se preocupar, saber que você foi na outra vida, não. Será que eu fui um rei, uma rainha, uma princesa? Não. Você foi alguma coisa pior do que você é hoje. Isso você pode ter certeza. Não precisa nem ter bola de cristal. Podemos ter plena certeza. E eu lembro até de uma fala do Chico. Vocês devem ter visto, já comentei recentemente, mas é sempre... Como vem a intuição, a gente lembra sempre desse exemplo. E o Chico, tomando um café com algumas senhoras, depois de uma reunião do Evangelho, uma conversa muito corriqueira, e isso está gravado, filmado, o Chico falando. Então isso foi o Chico que falou realmente. Isso eu posso atestar porque o vídeo está lá. E naquela época não havia montagem de vídeo. E então pergunta ao Chico, de onde é que nós viemos, Chico? Minha filha, nós viemos tudo aqui das regiões umbralinas. Todos nós, Chico, todos nós. Você também, Chico? Eu também, e olhe, eu também, porque não sou diferente de ninguém. Então, na verdade, a gente às vezes acha que a gente veio de nosso lar na condição de espírito iluminado para trazer um ensinamento. A gente cai do cavalo rapidinho. Oi, Leila, boa noite, seja bem-vinda. A gente cai do cavalo rapidinho. É só montar no salto alto que a gente já tropeça rapidinho.
Esse vídeo você já viu, né, Dani? Esse é verdadeiro. Aquela história que o pessoal fala, o Chico falou isso, o Chico falou aquilo. Olha, se um dia eu chegar para vocês aqui numa live, falar assim, olha, quando eu estive com o Jerônimo Mendonça, o Jerônimo Mendonça me falou isso. Então vocês podem não acreditar, porque o Jerônimo me falou exatamente, conversamos, brincamos, uma série de circunstâncias corriqueiras. Mas o Jerônimo jamais chegou para mim e falou, Aloísio, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu fui de uma outra encarnação isso. Não, quem conta essa história da encarnação do Jerônimo foi o Chico que falou para ele em relação ao livro Romance de uma Rainha, uma outra realidade. Então o Jerônimo nunca me falou absolutamente nada. Então se um dia eu chegar aqui e começar a falar, nos encontros que eu tive com o Jerônimo Mendonça, ele me falou isso, que o Chico falou aquilo para ele, não acreditem, tá? Então, se eu estiver falando uma coisa dessa, não é real. E quando a gente tem que se cercar de algumas coisas para a gente não, né, ser divulgador de notícia que não é verdadeira. E tem tanta gente falando, o Chico falou aquilo, o Chico falou aquilo outro. Não. O tal Pinga Fogo, o Chico falou, tudo que está lá no Pinga Fogo está gravado. Tem alguns vídeos que o Chico falou, algumas coisas. Tá ali. Tem vários relatos sobre a vida do Chico e tudo mais. Mas afirmar categoricamente só se ele estivesse falando ali para você. E também o Chico era um espírito, né? Era um ser humano, ele não era um semideus. Falível, o Chico passou por situações difíceis, naquela questão da revista O Cruzeiro. No filme do Chico relata bem esse detalhe. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. Então cuidado com as notícias que chegam aí sem a gente se acercar da realidade delas. E lembrarmos da situação que estamos todos na condição de prisioneiros. Prisioneiros de um corpo dentro. Né? Na condição de espíritos, estamos presos a um corpo. Mas eu posso tanto me revoltar com a condição da aparência do meu corpo, das condições físicas dele, como eu posso agradecer a bênção da encarnação, a oportunidade que eu tenho de utilizar do meu veículo físico para falar, para ver, para sorrir, para aproveitar a oportunidade da existência para que eu consiga crescer, progredir e evoluir. Não utilizar o veículo físico como um instrumento para produzir situações que não fazem bem ao nosso espírito. Entorpecer o nosso corpo, utilizar de forma irracional para que a gente amanhã depois não venha na condição de próprio André Luiz ser taxado de suicida indireto, né? Então é importante que a gente tome consciência. Então a encarnação no nosso planeta é uma oportunidade de crescermos, progredirmos, evoluir. E é nos dado a chance. Saímos da prisão da última encarnação e fomos colocados na rua. Foi dada a oportunidade. Nós, como prisioneiros de erros cometidos no passado, estamos hoje libertos. E temos também, sim, uma tornozeleira eletrônica, que chama-se consciência. O rastreio dela é dentro da nossa consciência. O que fizemos, o que deixamos de fazer, como pensamos, como agimos, como falamos. Pensar na condição de prisioneiros libertos de uma existência pretérita cuja oportunidade de ressarcimento está sendo nos dada nessa existência. Depende de cada um de nós. Nós poderemos, como fala assim, o espírito não regride. Ele não regride, certamente, mas ele pode estacionar. Ele pode estacionar. A Dani, o nosso olhar resignado ou revoltado define a existência de burilamento ou estacionamento sem proveito edificante. Claro, cada um no seu tempo, com o seu entendimento. Perfeito, Dani, perfeitamente. Cada um no seu tempo e no seu entendimento. Que não adianta a gente querer que a pessoa
mude porque a gente está falando, mude por isso, não é legal você fazer isso. Você vai... tem uma questão assim, né, muito comum, as mães ficarem preocupadas com as companhias dos filhos, isso é natural, a mãe quer sempre o bem do filho, salvo raríssimas exceções, e naquele momento que ela chega, percebe que ele está indo com má companhia, ela chega junto, orienta. Eu lembro de uma situação que uma pessoa comentou um fato, e triste, uma questão particular até, que o filho estava com uma companhia que não era muito boa. O menino era viciado em drogas, essas coisas assim. E saiu, foi lá junto com o amigo lá e não voltava, era 10 da noite, não voltava. O pai foi atrás dele e disse que bateu no menino. Bateu no menino e parece que a polícia chegou, né, depois do acontecido, porque denunciaram, né, que estavam batendo no menino. A polícia chegou junto ao menino, a situação lá para saber, e deu um bom conselho para o menino. Né? O menino não estava espancando, bateu só no menino, né, sei lá. E a polícia deu um bom conselho: olha, você apanhou do seu pai, mas foi preferível que você apanhe do seu pai aquilo que você apanhar na rua. Pela vida, pela situação. E tome jeito, menino, tome jeito. Então foi uma situação que eu achei interessante assim. Da mesma forma que os pais buscam colocar os filhos no bom caminho, nós temos quem? O nosso anjo de guarda. Nosso espírito protetor que está sempre ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo. E muitas vezes ele deixa que a gente, né, bate a cabeça para que a gente perceba que dói. E quando dói, a gente fala: poxa, não ouvi o conselho do meu anjo de guarda. Porque os nossos protetores queridos estão sempre ao nosso lado constantemente. Constantemente eles estão ao nosso lado. Boa noite, Heloísa, seja bem-vinda. E eles estão constantemente ao nosso lado e depende de cada um de nós recebermos as intuições. Mas para isso é necessário que a gente faça a conexão espiritual, que a gente faça a nossa prece, a nossa meditação, que a gente faça a ligação fluídico-espiritual, para que a gente receba dos bons amigos a orientação necessária que precisamos. Boa noite, Roberto, seja bem-vindo. Então, estarmos atentos às verdades espirituais é o que vai nos libertar das prisões. E a prisão não é somente esta prisão física que a gente coloca, né, dos prisioneiros, dos nossos irmãos encarcerados. Quantas prisões mentais nós criamos para nós? Já pararam para pensar como nós conspiramos muitas vezes contra nós mesmos? Eu não sou capaz de fazer tal coisa. Você já decretou, você não é capaz. Você se colocou atrás de uma prisão imaginária e decretou para você mesmo que você não é capaz. Então nós temos que acreditar naquilo que desejamos. Para que os nossos sonhos se realizem, é necessário que nós tenhamos fé. E o que é fé se não acreditar? Então, cuidado com as prisões mentais que nós vamos criando, limitações, para que a gente fale assim: ah, não, eu sou muito velho para fazer isso, ah, eu não tenho idade para fazer isso, eu não tenho aquilo. Para, gente, para. Isso são barreiras que nós criamos para nós mesmos. A gente vai se fechando, se colocando na condição de inválido, incapaz, impotente. Nós podemos tudo. O que Jesus falou? Vós sois deuses. Podeis fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Só que a nossa prisão mental, essa limitação temporal que nós criamos dentro de nós, ela é, muitas vezes, aquilo que vai nos prender. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Boa noite, Renata, seja bem-vinda. Então, cuidado com as prisões que nós criamos para nós mesmos. E a gente tem a pachorra, muitas vezes,
de, além de nos colocarmos nessa prisão mental, jogamos a chave fora. Jogamos a chave fora, então dificilmente a gente consegue abrir as grades dessa prisão que nós nos colocamos. Boa noite, Giovana, seja bem-vinda. Boa noite, Lázaro, seja bem-vinda você também. Renata, boa noite, seja bem-vinda você também. Então nós fizemos esse estudo sobre prisioneiros, analisando de uma forma ampla, não só a questão da prisão física, que o Jerônimo trouxe para nós, mas também as prisões mentais que nós criamos para nós mesmos. Terminamos então de fazer o estudo do livro Escalada de Luz, não do livro propriamente dito, mas da mensagem Prisioneiros. Dê o primeiro passo e o caminho aparecerá a verdade. Precisa lembrar minha mãe, pachorra. O que é pachorra? Saiu também, viu? Nossa senhora, agora eu preciso procurar essa tal de pachorra. Saiu assim, ó, sei lá de onde veio essa palavra, viu? A Sandra falou, nossa, faço muito isso, falo para mim mesma que não mereço, não consigo. Então, Sandra, você vai ter que começar a mudar, vai ter que mudar, virar a página. Então, toda vez que você fala assim, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu agradeço. Eu posso, eu consigo, eu mereço e eu agradeço. O que é pachorra? Agora eu fiquei doido. Paciência? Sei lá, saiu aqui, gente. Foi legal até, mas bom. Sai, tá vendo? Vem essas coisas, a gente não sabe nem de onde. Ainda bem que não foi pleonasmo, né? Que para falar pleonasmo, fiquei até vermelho aí. É o reflexo do post da Flavinha aí. Boa noite, Geraldo. Seja bem-vindo. Então, Sandra, nós vamos virar o disco, tá? Vamos virar o disco. Ari, tá 17 graus, aqui tava 12 hoje de manhã, viu, Ari? Mais ou menos assim. Então tá bom, depois a gente pesquisa. O que é importante é a gente mudar a visão. É a mesma palavra, a mesma situação, só que com viés positivo. E a neurolinguística trabalha muito esta questão da gente criar frases positivas em relação a determinadas situações de vida. E a neurolinguística trabalha muito com a questão do não. Toda vez que você fala não, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês perceberem como a palavra não tem um efeito grande na nossa vida. Eu vou falar para vocês neste exato momento. Não pensem num cavalo branco. Bonito, né? Gostaram do cavalo? A Marina falou que Botucatu está 13 graus. Botucatu é terra dos bons ares. Eu quero que é um palavreado sulista, a Leila falando. Então, vocês viram o cavalo branco? Que bonito. É mais ou menos assim. A gente tem que falar aquilo que a gente quer, não o que a gente não quer. Porque toda vez que você fala não pense num cavalo branco, você pensa num cavalo branco. Então, se você quiser, você tem que dizer o quê? Pense num cavalo preto, para que você comande o teu cérebro para que ele dirija o pensamento para aquilo que você quer. Então, cuidado com as nossas prisões mentais. Cuidado com a nossa palavra. A nossa palavra tem uma força criativa muito grande. Tem uma força criativa muito grande. Então vamos falar coisas positivas para nós. Então não vai falar o que você não quer, fala o que você quer. De forma positiva, já acreditando naquilo. Então vamos supor, se você tivesse que fazer um exercício de meditação, você vai dizer, eu estou mais calmo, eu sou paciente, eu sou generoso, eu tenho amor no meu coração, tudo de forma positiva, para que a gente trabalhe a esta essência que nós trazemos dentro de nós. Então vamos vencer essas mazelas que a gente ainda traz dentro de nós, essas prisões mentais que nós vamos criando para nós mesmos.
Certo, gente? Amanhã, então, dando start do projeto Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, e a cada 2 meses eu vou trazer um convidado ou uma convidada para fazer um estudo junto comigo deste livro, de um capítulo. Como são 37 capítulos, mais o pós-fácil, então serão 38 semanas que nós vamos fazer. Praticamente uma gestação, tá? 38 semanas, salvo engano, é o período de uma gestação. Então nós vamos trabalhar durante, entre aspas, 9 meses com este livro, contando capítulo a capítulo, fazendo uma live sobre ele. E já vou dar um spoiler que a nossa querida amiga Flavinha vai estar conosco daqui a um certo tempo para fazer um estudo também dos capítulos. Já combinamos lá atrás e aproveitando a presença da Flavinha, a Flavinha já está convidada para estar conosco. A Angélica chegou também aí, boa noite. Então amanhã, start nos albores da imortalidade com capítulo 1. Capítulo 1, um grito no além. Grito no além. Amigos, vamos fazer as nossas vibrações. Eu gostaria de pedir também, novamente, para a nossa querida amiga Leninha, que está se recuperando, está no hospital ainda, mas graças a Deus não foi um AVC, ela está se recuperando, se Deus quiser, logo ela deve estar retornando para sua casa. Então vamos vibrar por ela e por todos que vocês trazem em pensamento, alguma pessoa que está necessitando, né? É sempre bom pensarmos e vibrarmos por esses queridos amigos. Algum ente querido que está passando por alguma dificuldade, está um pouco doente, então lembre desse ente querido. A equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes vai estar visitando cada lar, cada ambiente desses queridos amigos, neste exato momento. E sim, eu convido a todos neste momento, aqueles que assim sentirem confortáveis para fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos relaxando, vamos soltando lentamente o ar, relaxando os nossos ombros, deixando-nos envolver pelos acordes desta melodia que vibra o nosso coração e nos eleva até as esferas luminosas ao encontro do nosso Mestre Jesus. E a este Mestre vamos pedir, amigo querido, abençoe a cada um de nós que se encontra nesta live, nesta noite. Derrame bênçãos aos nossos familiares, aos nossos entes queridos. Que as suas bênçãos envolvam todos aqueles que estão em nossos pensamentos neste momento. Visitando também os hospitais, os asilos, orfanatos, as prisões. Pedimos que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa acompanhar em pensamento as pessoas que trazemos em nossa mentalização neste momento. E também visitando o hospital onde encontra-se internada a nossa amiga Leninha, que eles possam auxiliá-la no seu restabelecimento, na sua recuperação, para que logo ela possa estar retornando ao convívio dos seus familiares. Receba, Leninha, as bênçãos da espiritualidade neste momento, por meio desses benfeitores queridos. Cada um de nós também, Mestre, traz dentro do seu íntimo um pedido muito particular.
Ofereça este pedido em pensamento para que o nosso Mestre Jesus possa, em sendo possível e permitido pela espiritualidade maior, conceder a realização dele de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E somos gratos pela oportunidade deste encontro tão afetuoso, tão querido. Somos gratos pela proteção espiritual de Jesus e dos benfeitores amigos que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos amparando e protegendo. E assim dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço cada um de vocês que aqui esteve. Convido para estarem amanhã conosco, às 22 horas, para mais um estudo, do início, na verdade, do livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.